Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar acerca do princípio filosófico que levava o filósofo Pitágoras, filósofo, matemático, cientista, a se relacionar com todos os demais seres vivos, dos vegetais aos animais, de uma forma diferenciada, forma esta que o levou a ser taxado de místico e, por conta disso, ser desdenhado, desprezado por muitos intelectuais, mas o quanto que esta forma de Pitágoras se relacionar com os demais seres vivos é extremamente atual e sugestiva. Ora, para além dos fundamentos que eu irei explicar, que levavam Pitágoras a estabelecer esse tipo de relação com a natureza, nós identificamos aí uma forma de ver todos os demais seres vivos a partir de uma perspectiva que, diferentemente, que mais do que em qualquer outro tempo, é extremamente relevante à nossa época. Eu falarei sobre isso, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar divulgando este espaço a outras pessoas. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Portanto, nos ajude se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando esse espaço a outras tantas pessoas. Bem, que Pitágoras foi considerado não apenas um matemático, mas o pai da matemática pura. Isso é sabido de muitos de nós. Que Pitágoras foi um filósofo, isso também já é bastante conhecido. Mais ainda, que Pitágoras foi um polímata, ou seja, alguém que tinha diversos interesses, alguém que percorria os mais diferentes campos do conhecimento, diríamos, um erudito. Isso também já é muito conhecido. Entretanto, poucas pessoas sabem de um lado de Pitágoras que o levou a ser rejeitado nos meios filosóficos mais estritos que vieram depois dele, que é o lado do Pitágoras místico. E vejam, eu vou me referir ao termo místico aqui apenas para reproduzir não uma qualidade, um predicativo atribuído a Pitágoras, mas uma característica pejorativa, muito mais do que uma qualidade, do que um predicativo positivo. O Pitágoras, ou o lado místico, entre aspas, de Pitágoras, consistiu naquele aspecto de sua vida que mais o levou a sofrer rejeições dentro dos ambientes intelectualizados, dentro dos ambientes mais academicistas. Este rótulo de místico que foi atribuído a Pitágoras por alguns intelectuais que lhe sucederam, que vieram depois dele, tem muito mais um caráter pejorativo, negativo, do que um caráter positivo. Mas quais foram os aspectos da vida de Pitágoras? Ou quais foram suas atividades, ou sua forma de ver o mundo, que lhe valeu esta pecha
de místico. Bem, o aspecto mais importante, não apenas na vida, mas na filosofia de Pitágoras, que lhe valeu ser depreciado como místico, foi o aspecto da metempsicose. Pitágoras era adepto da filosofia da metempsicose ou da transmigração das almas. Para Pitágoras, e isto é a metempsicose, para Pitágoras, a alma é imortal e ela está destinada, com a morte do corpo, a habitar outro corpo, e assim sucessivamente. E, por favor, não confundam a transmigração da alma, a metempsicose, com uma espécie de reencarnação ou de espiritismo. Já basta a Pitágoras a pecha de místico. Espírita não, até porque o espiritismo é uma invenção, é uma doutrina criada pela contemporaneidade e da qual Pitágoras não tem nenhuma relação. Né? Pitágoras é um pensador do quinto século antes de Cristo. Ele está muito distante no tempo da corrente espírita, da corrente do kardecismo. Então, Pitágoras não era um espírita, por razões extremamente lógicas, óbvias. Mas ele já afirmava que a alma era imortal. E por ser imortal, ela não perece com a morte do corpo. Pelo contrário, ela deixa um corpo e passa a habitar outro. Entretanto, este corpo pode ser tanto o corpo de um vegetal como um corpo de um animal. A alma, por ser imortal, não possui, poderíamos dizer, certas exigências. Para ela, basta habitar num determinado corpo. Seja este um corpo vegetal, seja este um corpo animal. E existem algumas ilustrações que beiram anedotismo, né? Quase que anedotas que mostram quanto que a transmigração da alma ou a metempsicose pitagórica foi objeto de crítica, de desdém pelos historiadores, pelos pensadores que vieram a este mundo após a morte de Pitágoras. Em alguns historiadores antigos, e lembremos-nos, estas narrativas não são do ponto, não podem ser consideradas a rigor do ponto de vista historiográfico, porque elas são, na verdade, não passam de transmissões orais que foram registradas por historiadores que praticamente não conheceram Pitágoras, conheceram-se o pitagorismo, mas não Pitágoras, até porque a biografia de Pitágoras é uma biografia bastante inconsistente, haja vista termos poucas fontes fidedignas que falem acerca de Pitágoras, inclusive há quem negue a existência de Pitágoras, enfim, são discussões que aqui não vêm ao caso. O importante aqui pontuarmos é que esta relação, esta filosofia pitagórica da metempsicose não passou despercebida pelos historiadores que colheram, que se ocuparam da filosofia de Pitágoras. E são alguns, e eu vou fazer referência a
a alguns deles. O primeiro historiador sobre o qual eu gostaria de fazer uma menção é Hermipo de Esmirna. Em Hermipo de Esmirna, que foi um historiador do século III a.C., portanto que viveu 2 séculos depois da morte de Pitágoras, em Hermipo de Esmirna, nós encontramos a seguinte narrativa acerca de Pitágoras. Este fugia de um grupo de soldados e, ao se deparar com uma plantação de feijões favas, ele, Pitágoras, preferiu se entregar aos soldados e morrer do que pisar na plantação de feijões favas. Vejam, nós julgaríamos um absurdo alguém preferir a morte a pisar numa plantação de feijões favas. Se não pensássemos pitagoricamente. Mas um pitagórico, alguém que raciocina pitagoricamente, encontrará boas razões em Pitágoras para tal opção, para preferir se entregar aos soldados e perder a própria vida, a pisar em feijões favas. Ora, os feijões favas têm a faculdade de liberar gases. E a alma, para alguns antigos, era comparada, era tida como uma espécie de ar. Ora, para um adepto da metempsicose como Pitágoras, pisar no feijão fava, uma espécie, um vegetal que de forma natural libera gases, equivaleria ao mesmo de forçá-lo a liberar a sua alma e, portanto, perecer. Ora, Pitágoras não pretendeu, atrelado a esse processo natural de liberação de gases do feijão fava, pisar neste tipo de planta a fim de que ele liberasse, expelisse a sua alma. Até porque não se sabe ao certo de quem ou quais outros seres aquela alma um dia habitou. Ora, nós podemos encontrar aqui uma demonstração, um exemplo do quanto que a filosofia da transmigração da alma era uma filosofia cara a Pitágoras. Ora, ele prefere a morte a pisar num feijão fava. E as referências não param por aí. Em Xenofonte, outro historiador grego, nós encontramos uma narrativa que também ilustra esta relação, a importância, melhor dizendo, que a transmigração das almas adquiriu no pensamento pitagórico. Ora, Xenofonte diz que ao passar por algumas pessoas que espancavam um cachorro, vejam, Pitágoras vai intervir em relação a isso. Eu gostaria que vocês fossem assimilando essas referências para vermos o quanto que esta concepção, esta relação de Pitágoras com os vegetais e com os animais é uma relação que, embora possua motivações ou mecanismos com os quais talvez nós, no século XXI, discordemos, mas é importante e atual em relação à postura ou ao respeito que o filósofo Pitágoras tinha
pelos vegetais e pelos animais, ou seja, pela a natureza. Xenofonte diz-nos que, ao passar por um grupo de pessoas que espancavam um cachorro, Pitágoras os advertiu, alegando ter reconhecido no gemido ou no sussurro do pobre animal espancado a voz da alma de um amigo seu. Ora, Pitágoras identificou, segundo Xenofonte, identificou no gemido de um animal o som, a voz da alma de um amigo seu. Vejam quanto que a metempsicose era importante para o pitagorismo. E Xenofonte vai afirmar, abstrair da metempsicose pitagórica alguns fundamentos importantes. Primeiro, a existência da alma. Para Pitágoras, a alma existe. E não estranhemos, porque embora Pitágoras viva num ambiente extremamente filosófico, nem todos os filósofos afirmavam a existência da alma. Ora, havia filósofos extremamente materialistas. Né? Este apontamento de Xenofonte é extremamente importante, porque Pitágoras e outros filósofos afirmavam a existência da alma, mas havia filósofos que negavam, como os atomistas, Leucipo, Demócrito e depois Epicuro. Ora, para Pitágoras a alma existe, e mais, a alma é imortal. Pitágoras defendia a ideia de que a alma era imperecível, era imortal. São algumas abstrações, algumas inferências que Xenofonte nos coloca acerca de Pitágoras. E há outras narrativas que mostram quanto que a metempsicose era importante para Pitágoras. Vejam, o próprio Aristóteles, o grande Aristóteles, registrou numa de suas obras que Pitágoras chegou a ser saudado por um rio com a seguinte locução: louvado seja Pitágoras. Louvado seja Pitágoras, uma espécie de aleluia paganizado, por assim dizer, né? Ora, Aristóteles vai dizer que um rio pelo qual Pitágoras haveria de atravessar o saudou quando Pitágoras deste rio se aproximou, dizendo, com a entonação, com o louvor, louvado seja, com canto, louvado seja Pitágoras. Ora, vejam aí mais uma referência do quanto que Pitágoras enxerga na natureza um ente que possui alma, um ente que possui até o rio, até as águas, possuem a sua alma. Eis aí mais um exemplo da importância da metempsicose em Pitágoras. Ora, uma outra fonte, Heráclides, vai afirmar que Pitágoras era capaz de se lembrar de pelo menos 4 vidas passadas suas. Inclusive, Pitágoras era capaz de se lembrar de que numa vida passada ele foi um troiano chamado Euforbo e que este troiano perdeu a sua espada num combate contra Menelau, provavelmente na guerra de Troia. Menelau, o rei dos espartanos e que era casado com Helena, que foi raptada por
Paris e que desencadeou toda a guerra de Troia. Ora, Heráclides vai afirmar que Pitágoras era capaz de se recordar até que numa vida passada foi um soldado troiano chamado Euforbo. Vejam, mais uma referência que mostra o quanto que a noção de metempsicose, a filosofia da transmigração da alma marcou profundamente o pitagorismo e não foi esquecida por historiadores que se debruçaram sobre a vida de Pitágoras. Vemos aqui o quanto que a metempsicose era importante para o pitagorismo. Mas qual a origem da metempsicose? Onde ou quando Pitágoras aprendeu esta doutrina? Antifonte, um outro historiador, nos ajuda a entender a origem da metempsicose pitagórica. Segundo Antifonte, Pitágoras, que era um filósofo viajado, e vejam, os gregos tinham muito respeito por nações mais antigas que eles, por nações que tinham uma história mais longeva que eles. Pitágoras era um filósofo viajado, viajou para a Babilônia e viajou também para o Egito. Como Tales de Mileto, antes de Pitágoras, também esteve no Egito e lá chegou a criar uma engenharia, recomendar aos egípcios uma certa engenharia náutica que era capaz de conter as águas do Nilo e evitar as inundações que tantos males causavam às plantações, às colheitas egípcias. Tales, antes de Pitágoras, esteve no Egito e Pitágoras também foi lá. E, segundo Antifonte, Pitágoras aprendeu o idioma egípcio com o próprio faraó Amoses II. Ora, Amoses II, de acordo com a tradição que nos vem de Antifonte, o próprio faraó Amoses II, contemporâneo de Pitágoras, teria lhe ensinado o idioma egípcio. E mais ainda, lhe concedeu, e Pitágoras foi o único estrangeiro a ter este privilégio. Amoses lhe permitiu que ele estudasse com os sacerdotes em Tebas. E teria sido em Tebas, com os sacerdotes egípcios, que Pitágoras aprendeu a doutrina da transmigração da alma, da metempsicose. Portanto, essa é uma doutrina que já existia antes de Pitágoras, já era cultivada, praticada pelos egípcios, já era crida, sustentada pelos egípcios. Como o próprio Teorema de Pitágoras, hoje nós sabemos, foi criado pelos babilônicos. Pitágoras apenas deu uma roupagem, uma roupagem a este teorema, uma roupagem um pouco nuançada, e o divulgou no Ocidente. Mas engana-se quem afirma que foi Pitágoras que criou aquele teorema. Ora, Pitágoras simplesmente aprendeu o teorema, a lei que rege a relação entre a hipotenusa e os catetos, com os babilônicos, com os quais Pitágoras um dia confabulou, por assim dizer. Portanto, esta relação de Pitágoras, as viagens de Pitágoras para o Oriente,
lhe puseram em contato com a matemática babilônica e com a metempsicose egípcia. Bem, de que forma isso para nós hoje é extremamente importante? Vejam, para Pitágoras, fundado em sua teoria, em sua ideia, em seu conceito de transmigração da alma, para Pitágoras, todo o mundo, toda a natureza é, por assim dizer, um mundo animado, uma natureza animada, ou seja, toda a natureza, desde os vegetais até os animais, possui alma, possui esta substância imortal que hoje habita um vegetal, mas que um dia pode ter habitado um rei, que hoje habita um vegetal, mas que um dia poderá habitar os nossos bisnetos, por assim dizer. Ora, toda a natureza possui alma, vegetal e o animal. E ainda que nós não concordemos com a transmigração da alma, ainda que muitos de nós neguem a imortalidade da alma, e mais ainda que muitos de nós neguem que a alma existe, Pitágoras, mesmo assim, nos deixa um grande legado. O legado segundo o qual, se for um ser vivo, por ser um ser vivo, seja uma planta, seja um animal, merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa dedicação. A planta e o animal são seres nobres para Pitágoras e por isso merecem todo o nosso respeito. Podemos discordar dos fundamentos que motivavam a relação de Pitágoras com a natureza. Entretanto, não podemos negar a importância que estes seres tinham para Pitágoras e o respeito que a eles Pitágoras tributava. Toda a natureza, desde um vegetal, desde um feijão fava, até um cão, até um cachorro, merecem o nosso respeito, merecem o nosso cuidado, merecem o nosso carinho. Não é em vão que Pitágoras é um dos filósofos antigos mais rememorados pelos militantes da proteção ambiental, por aqueles que militam, que defendem o meio ambiente. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal, depois vocês procurem, em que eu exploro mais esse lado, este lado ecológico, pitagórico, e o quanto que ele foi resgatado nos últimos tempos devido à importância que o meio ambiente adquiriu em nossas pautas, sejam elas políticas, econômicas, sociais, enfim. Pitágoras nos ensina, deixa-nos esta lição, que é uma lição extremamente atual. O seu mundo é um mundo animado, e por ser animado, ele merece todo o nosso
respeito, toda a nossa consideração, todo o nosso cuidado, toda a nossa dedicação. E quem hoje, com um pouquinho de racionalidade, nega esta importância? Somente os negacionistas. Mas nós que somos seres racionais, tomemos ou renovemos em nós esta lição pitagórica acerca da importância que devemos ter, da importância que a natureza deve ter para nós. Esta consciência é uma consciência extremamente atual e fundamental em nossos dias, mas que de alguma forma ela já havia sido germinada pelo engenho maravilhoso do filósofo Pitágoras. Um forte abraço e até a próxima.